Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao programa de eletrocardiograma. Então, eletrocardiograma normal, segunda parte, focada então nas diferenças entre o eletro da criança e até chegar na idade adulta. Meu nome é Carlos Henrique Demarque, eu sou professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e médico ecocardiografista da Cardioped Brasil, Hospital da Criança e Maternidade. O resumo é que o eletrocardiograma ele vai refletir as alterações, né, do desenvolvimento anatômico e funcional desde a vida fetal até a idade adulta. Ok? Isso é muito marcante nas primeiras semanas e meses de vida. Ok? Então, no esse esquema do desenho do coração, representada a circulação fetal, qual é a grande diferença da circulação fetal com a circulação do adulto? O ventrículo direito é a câmara que trabalha com uma resistência elevada, né? As artérias pulmonares têm uma alta resistência, ele ainda tem o ducto canal arterial e o fluxo direcionado para a aorta descendente, e lá sim vai ter as artérias umbilicais para a placenta. E o débito cardíaco do ventrículo direito é até um pouco maior do que do ventrículo esquerdo. Então, desde a vida fetal, das últimas semanas de gestação, a gente tem isso em ecocardiografia também é observado. O ventrículo direito é uma massa maior do que a do ventrículo esquerdo. Ok? Isso vai se refletir no eletrocardiograma do recém-nascido, com mudanças que ocorrem, então, com o crescimento, né? Então, logo após o nascimento, uma mudança imediata e rápida é a redução da resistência vascular pulmonar, tá? As primeiras dias de vida, as 2 semanas, geralmente depois de 2 semanas, a resistência vascular pulmonar já atinge, né, numa criança, lógico, tem um desenvolvimento normal, seus valores normais, chegando a ficar, né, 1/4 da resistência vascular sistêmica, né? A queda gradativa da frequência cardíaca, e isso a gente vai ver as tabelas, né, os padrões pela idade, isso é uma queda gradativa. Sabe que a frequência cardíaca fetal média é em torno de 140 no feto, dando os limites de 120 a 160. Outro fator do crescimento que vai influenciar é o aumento da espessura da parede torácica. Então, quais são as variáveis dependentes da idade? Frequência cardíaca, né? Os eixos, esses eixos vão traduzir para a gente a mudança, né, da dominância ventricular direita inicial até a dominância ventricular esquerda, voltagens, tá? As amplitudes, então isso vai muito por espessuras de parede torácica, e os intervalos estão diretamente relacionados à frequência cardíaca. Detalhando um pouco mais essa dominância ventricular direita, a gente tem, esse é um esquema de um coração corte transverso, em rosa o ventrículo esquerdo, em amarelo o ventrículo direito. Então, exemplo, mostrando a parede do ventrículo direito até um pouco mais espessa do que a do ventrículo esquerdo, tá? E o seu volume também até um pouco maior. Isso no primeiro mês de vida, geralmente nas primeiras horas de vida, quando a criança tem a queda normal e rápida da resistência vascular pulmonar logo ao nascimento. Já do lado de cá, um coração de adulto, né, um esquema de coração de adulto, onde a massa ventricular esquerda, ela então é maior, bem maior do que a do direito. As paredes do direito são muito finas, 2, 3 milímetros de espessura a parede de um ventrículo direito de um adulto e do ventrículo esquerdo em torno de 10 milímetros. Bom, então a gente tem, logo após o nascimento, queda da resistência vascular pulmonar, isso é rápido, e o aumento da resistência vascular sistêmica. Algumas datas que vão ser importantes para a gente ter alguns limites do padrão de normalidade, então, dessa dominância direita. Veja bem, com 1 mês de idade, o ventrículo esquerdo já passa a ser maior em termos de massa e de volume do que o direito, já com 1 mês de idade. Aos 6 meses, as proporções entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito já são muito semelhantes aos do adulto. E
Aos 3 anos, o eletro da criança é semelhante ao de um adulto jovem, ok? Então, esses marcos são importantes. Vejam que as mudanças mais rápidas de dominância direita para dominância esquerda, então, no primeiro mês de vida, tá? Isso vai se completando até os 6 meses de vida. Então, a partir de 6 meses, a gente já deve encontrar um predomínio de forças elétricas esquerdas. E a partir dos 3 anos, é praticamente um eletro de adulto jovem. A gente até vai ver algumas particularidades do eletro de crianças maiores, adolescentes, que diferem, alguns pontos diferem dos do adulto, certo? Então, essas datas são importantes para a gente ter em mente para ter uns limites. Valores de referência, então. Quem dá laudo em eletro de criança, né, vai ter que ter a sua tabelinha, né, para definir certinho se aquela onda está de uma amplitude normal, aquela duração daquele intervalo está de normal, tá? A mais tradicional e a mais antiga é de Davignon, tá? Foi publicada em 1979. População estudada para essa normatização foi um pouquinho mais de 2.000 crianças, porque ele trabalhou faixa etária de 0 a 16 anos, tá? Foi no Canadá. E algumas observações. Eram aparelhos da década, né, de final de 70, então 333 Hz não era aquela resolução. Veja que a próxima, em 2001, já eram aparelhos de 4 vezes mais, né, 1.200 Hz, tá? Canadá, então, raça branca, e não tinha distinção de sexo, né, masculino e feminino, mas a gente vai ver que realmente isso no eletro não tem uma importância clínica, ok? Então, o segundo trabalho também foi em torno de 2000. Eles já fez então, um aparelho mais moderno com a distinção de sexo. Em crianças, a gente tem o Sarel em 2018, também América do Norte, mas já com várias raças, né? E em 2020, tem um trabalho com um N muito grande, uma população de 27 mil, tá? De 0 até 39 anos. Interessante que foi no Havaí, ok? E interessante que ele usa, foi o primeiro trabalho em ecocardiografia, em eletrocardiografia, que ele usa Z-score, tá? Como o padronização. Mas, a maioria né, a gente usa de rotina Davignon, ok? Inclusive, né, a terceira diretriz brasileira de cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos, publicada em 2016, é a tabela que tem lá nessa publicação, é a baseada em Davion. Veja então que ela é separada primeiro dia de vida, tá? Nos primeiros 3 dias, de 3 a 7, de 7 a 30. Veja que são, então, aquele período onde ocorrem mudanças rápidas por causa da queda de essência vascular pulmonar. Lembrando, então, que a voltagem, o eixo elétrico vai ser condizente com massa, né, ventricular, pressão e sobrecarga ventricular. De 1 a 3 meses, de 3 a 6, 6 a 12, depois já fica mais espaçado. De 1 a 3 anos, 3 a 6, 5 a 8, 8 a 12 e 12 a 16. Frequência cardíaca, eixo do QRS, duração do segmento, né, do PR, intervalo PR, não, duração do QRS em V5, ok? É sempre bom a gente, né, comparar com o que foi estudado, né? Então, duração de QRS a gente vai ter que medir em V5. É, a amplitude da onda P em D2, tá? Em milivolts. E aí vai, duração da P em milissegundos, o eixo, as ondas Q, tá? Em milivolts, então, em AVF, V1, V6. Isso é muito importante. A gente vai falar muito de transição. Então, R de V1, R de V6, S de V1, S de V6. Tá? E relação RS em V1, relação RS em V6, intervalo QTC. Acho que praticamente o intervalo QTC é o que tem uma diferença mais significante clinicamente entre masculino e feminino. Os outros, não, tá? Então, da mesma forma que no eixo, no plano frontal, a gente vai olhar aqueles quadrantes, a gente vai olhar principalmente, então, D1 e AVF, né? No eixo horizontal, nas precordiais, a gente vai analisar mais profundamente V1 e V6. Parte técnica, então, um pouquinho. Posicionamento dos eletrodos precordiais. Os periféricos na mesma posição, braços e pernas igual. E os precordiais também, ok? A diferença é que a criança, né, para os recém-nascidos, né, primatos vão ter tórax pequeno, a gente vai ter que adequar os eletrodos, né, para
serem colocados os eletrodos nos lugares corretos, tá? Então, V1, aí na forma, quarto espaço intercostal na borda external direita, V2, quarto espaço intercostal, borda external esquerda, o V3 é entre V2 e V4, o V4 já é no quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda, V5 e V6 são no mesmo plano que V4, V5 na axilar anterior e V6 na axilar média. Lembrando que a gente pode pôr lá embaixo da escápula o V7, principalmente nas pesquisas de isquemia, tá? Parede posterior dorsal. V3 e VR, então, são a imagem em espelho, né? O V3R e V4R do V3 e do V4 para o lado direito. Então, o V3R e V4R são as derivações para ventrículo direito. A gente, às vezes, por um vício, fala V1 e V2 para ver ventrículo direito, mas classicamente é V3R e V4R que avaliam bem ventrículo direito. V1 e V2 é septo, parede septal. V3 e V4, parede anterior. V5 e V6, lateral. E o V7, a posterior. Padronização importante, então, para quem está fazendo o eletrocardiograma e para quem vai analisar esse eletrocardiograma. Para a gente seguir aquelas tabelas, né, para a gente ter noção, a gente vai ter que ver a amplitude, tá, que é no eixo, tá, vertical, o N, que é o padrão, que corresponde a 10 milímetros por milivolt, ou seja, cada quadradinho tem 1 milímetro, então 10 quadradinhos são 10 milímetros, vai ter 1 milivolt. Cada quadradinho vai ter 0,1 milivolt. E a velocidade que corre, né, que é registrada, esse eletro, 25 milímetros por segundo. Então, a maioria dos elétrons você vai achar um retângulo numa lateral. Esse retângulo deve ter 10 quadradinhos de altura, isso significa que aqui tem 1 milivolt, que ele está calibrado em N, e 5 quadradinhos de duração, isso significa que ele foi registrado em 25 milímetros por segundo, que é esse N aqui, certo? Então você vai ter o QRS de padrão, onde a gente vai ter os padrões para as nossas medidas. Se você já rodar em 2Ns, você vai esticar esse elétron. Aquele retângulo vai ter 20 quadradinhos de altura e as ondas réis vão ter o dobro da amplitude real. O contrário, se você fizer um N sobre 2, você vai achatar aquele retângulo, ele vai ter só 5 quadradinhos de amplitude e as ondas vão ter metade da sua amplitude real. Por que que existe isso no aparelho de eletrocardiograma? Algumas vezes, então, isso vai ser utilizado quando solicitado, então, em situações especiais, tá? Por que que a gente aumenta a velocidade? Em taquicardias, frequências cardíacas muito altas, né? Os complexos estão muito próximos um do outro, a gente pede, rode, faça esse eletro em 50 milímetros por segundo, para dar uma esticada para a gente poder procurar ondas P, por exemplo, nas taquicardias, tá? E quando alterar o N? Se a pessoa que está fazendo o eletro rodou em N e está lá aquelas ondas muito amplas que estão passando de um lado do outro do papel, ela faz esse eletro em N e faz um eletro em N sobre 2, porque senão a gente vai perder aquelas ondas que passam do espaço reservado, tá? E o contrário, se tem amplitudes muito pequenas, o que resta, baixa voltagem, a gente quer avaliar melhor, a gente pede para fazer um 2N, tá? Quando a gente quer aumentar, quando a gente quer diminuir. Mas o padrão é N e 25 milímetros por segundo. Vamos lá, aquela sequência, né, que a gente comentou, uma sequência anatômica, né, do sistema elétrico de condução. Então, a frequência cardíaca normal, em repouso, por minuto, registrada no eletrocardiograma de acordo com a idade. Esses números foram extraídos de Davignon, tá? Eu utilizo bastante, recomendando novamente o PARCS, né, Pediatric Cardiology for Practitioners. Ele é quase um manual, mas ele é bem completo e feito por um pessoal bem competente, tá? Então, recém-nascidos aqui é média, o limite inferior e o limite superior seria o percentil 5 e o 95, né? Então, recém-nascido em torno de média de 45, 6 meses ainda 145, um ano, veja que a queda da frequência cardíaca é lenta, um ano 132, 2 anos 120, 4 anos 108, a partir dos 6 anos é que vai cair de 100, tá? A média, mas, veja bem, os limites inferiores são
menores. Isso é média, tá ok? Em eletrocardiograma pelo Davion, nesse período, na década de final de 70, começo de 80. Tá? Existem várias tabelas, o Paus tem uma tabela, tá? Então, o importante é a gente ter a nossa referência e quando for, né, escrever alguma coisa, ó, a referência minha foi esta daqui, certo? Ritmo, vimos a frequência, avaliar o ritmo. Ah, o ritmo sinusal é a onda P positiva em D2, sempre, tá? Porque o eixo de despolarização atrial vem lá do nó sinusal, que é uma estrutura alta e à direita, tá? Então ele vem de cima para baixo e da direita para a esquerda, isso dá aquele vetor que colocando no nosso transferidor vai dar em torno de 60 graus. Essa onda P também, né, ela é praticamente sempre positiva em D1, tá? Porque ela está em 60 graus, ela vai ser positiva em D1, em AVL, em AVF, né, que é o nosso mais 90, e nas precordiais do lado esquerdo, V4, V5 e V6. O contrário ocorre numa derivação periférica do lado direito, que é o AVR do braço direito, onde a P é negativa. Então, a P tendo estas características, a gente define o ritmo sinusal com essas características de onda P. Uma coisa muito comum em criança, então eu vou comentando junto algumas coisas que nos adultos não, né, não são encontradas, nas crianças são comuns e totalmente normal. O que seria a arritmia sinusal? Isso é um trecho de D2, tá? Derivação D2, onde você vê uma onda P seguida de um complexo QRS da onda T, tá? Com um intervalo PP igual ao RR, os intervalos PRs normais, o QRS também, está tudo normal. Só que o que aconteceu deste batimento para este batimento? Esse intervalo RR tem uma quantidade de milissegundos, esse é mais curto, este é mais longo, esse é diferente, esse é diferente. Isso é consequente fisiologicamente à variação respiratória. Durante a inspiração, você tem um aumento da frequência cardíaca, durante a expiração, uma redução da frequência cardíaca. Pô, como eu sei que isso não é uma extrasístole, não é uma fibrilação atrial, algo assim. Todos os batimentos têm P, PR iguais. Todas as P's aqui são iguais, todos os intervalos PR são iguais, tá? O que está variando é o RR ou o PP. Isso é fisiológico, certo? Uma outra coisa que é muito comum em criança, então esse é um eletro, vamos ver, esse é um eletro de 12 derivações, tá? Existem alguns arranjos, mas em geral eles são colocados dessa forma aqui, que nós temos D1, vamos olhar apenas a onda P em D1 e AVF. Positiva em AVF, positiva em D1, está naquele quadrante entre 0 e 90, que é o quadrante esperado. E onde ela é mais positiva? Ela é mais positiva em D2. Então, esse eixo da P está em cima ou bem próximo de D2, que é os 60 graus. Toda P tem um QRS. Agora, esse eletrocardiograma, geralmente, eles faz ou as 12 derivações ao mesmo tempo, simultâneas, então esse complexo QRS corresponde a esse, corresponde a esse, que corresponde a esse, e assim por diante. Ou ele faz essas três, essas três, essas três, depende do fabricante, de como ele está. Mas durante a confecção do de 12 derivações, a gente tem onda P positiva em D2. Os elétrons, por padrão, também a gente escolhe uma derivação para ser avaliado o ritmo do paciente, ok? Da pessoa. E olha o que aconteceu. E essa derivação de ritmo, geralmente é D2, por quê? É a derivação onde a onda P é melhor visibilizada, visualizada até. E olha o que aconteceu. Ele é gravado à parte, né, num outro momento. Então, no momento do registro do D2, olha como estava a onda P. Negativa. Todas iguais, com um PR um pouquinho mais curto do que o PR do ritmo sinusal. Essa onda P não se originou no nó sinusal, porque ela é negativa em D2, tá? Ela está o contrário do vetor. Ela está se originando, então, da parte atrial mais baixa e indo para cima. Então, isso é um período
um ritmo atrial equitômico intermitente, porque tem momentos em sinusal, tem momentos em ritmo atrial equitômico, tá? Isso é muito comum em crianças, muito encontrado em Holter, principalmente durante o sono, principalmente naqueles que têm um tônus vagal maior, fazem mais exercício, totalmente normal, tá? Onda P. Infelizmente, eletrocardiografia, a gente vai ter que andar, para criança, a gente vai ter que andar com a tabelinha do lado, tá? Os adultos vão decorar uma meia dúzia de números e conseguem dar laudo sem a tabelinha. Agora, pediátrico, a gente vai precisar de tabelinha, tá certo? É, Amplitude da onda P. A amplitude é igual em crianças e em adultos, tá? Ela é até 2,5 milímetros, né? Que corresponde a 2,5 quadradinhos, tá? Esporadicamente, alguns bebezinhos podem ter até 3, tá? Se olhar na tabela do Davignon, o limite máximo é 3 milímetros, mas em algum curto período da vida, ali nos primeiros meses de vida, tá? Primeiro mês de vida, inclusive. Mas, rotina, amplitude. Por que que é importante saber amplitude de duração? Próximos capítulos vão ser as sobrecargas, né, as hipertrofias, e isso vai definir para a gente os padrões. Amplitude menor ou igual a 2,5 milímetros. Duração, né, como a duração, né, os intervalos, tudo vai depender da frequência cardíaca, e como o lactente tem frequência cardíaca maior, então ele vai ter uma duração de onda P menor. Então, menor do que 0,07 segundos, que seriam 70 milissegundos, então menos de 2 quadradinhos, tá? Um quadradinho 40, recordando, 2 quadradinhos 80. As crianças, então, vão ser menores do que 0,9, então em torno de 2 quadradinhos, que dá 80 milissegundos. E os adultos, a duração da onda P é no máximo 3 quadradinhos, que dá 120 milissegundos. Isso daqui, em linhas gerais, dá para a gente memorizar isso daqui quando a gente está dando, né, laudos, sem precisar dos detalhes, né? Quando a gente precisa de detalhes, a gente vai para as tabelas. Intervalo PR. O intervalo PR também vai variar com a idade, tá? E com a frequência cardíaca. Então, aqui é interessante que essa tabela tem o intervalo PR de acordo com a idade e frequência cardíaca. Vai estar a média e, entre parênteses, o limite superior do normal. Então, no primeiro mês de vida, em torno a média de 0,10. O máximo do PR de 0,12. À medida que aumenta a frequência cardíaca, ele encurta mais muito pouco, né? Isso não tem muito valor de 0,12 a 0,11. A partir de 180 vai ficar bem curtinho, né? 90 milissegundos. Nos primeiros 6 meses de vida, de 1 a 6, o limite superior em frequência cardíaca normal até 140 e aumentando a frequência cardíaca 130 milissegundos, eu estou falando, né? 0,12 segundos, 0,11. De 6 meses a 1 ano, com frequência cardíaca normal para eles, então até 140. De 1 a 3 anos, também até 140. Veja que até 3 anos, né, no limite máximo aqui 140, no primeiro mês de vida 120, então daria para a gente ir memorizando esses números de intervalo PR, que é importante, intervalo PR, porque a gente vai ver nos bloqueios atrioventriculares, vai ser o prolongamento disso. É o tempo que o nó vê segura, né, esse estímulo elétrico para o átrio poder contrair, acabar de encher o ventrículo antes do ventrículo contrair, né? Então, no primeiro mês de vida, no máximo 0,12 e de 1 mês até 1 ano, 0,14, tá? Aí já vai aumentando um pouquinho, né? De 3 a 8 anos, 170, 0,17, 0,18, 0,19 na adolescência, e chegar no adulto, a média do adulto com frequência cardíaca normal, 200 milissegundos, tá? Veja que essa tabela também é extraída do Parque, né? Que ele segue da Avignon, até um limite superior de 210, mas a gente considera 200 o limite superior. Ok? Duração do complexo QRS. Aí a gente vai também ter que ver pela idade. Então, no primeiro mês de vida, os QRS são bem curtinhos, tá? Limite superior, 70 milissegundos, então menos de 2 quadradinhos. Até 6 meses, até 1 ano de vida, até 3 anos, até 8 anos, ele tem menos de 2 quadradinhos. Então, QRS é muito estreito nas crianças, tá? Até 8 anos, ele vai ter menos de 2 quadradinhos. 2 quadradinhos são 80 milissegundos, 0,8.
A partir de 8 anos, aí ele já passa de 2 quadradinhos, está na adolescência, 85, que seriam 2 quadradinhos e meio, e o adulto até 0,10, até 0,11, né? A gente considera 0,11 é o limítrofe, né? O borderline, né? A partir de 120 milissegundos é um QRS alargado, a gente vai ver que isso vão ser os bloqueios de RAM, tá? Então veja como é bem estreito o QRS na criança. Primeiro mês de vida, 70 milissegundos. 75 vai até 8 anos de idade. 85 na criança, estudante e adolescente, e adulto, até 100, 110. O QRS a gente tem que avaliar bastante coisa, né? A gente viu a duração, aí vamos ver as amplitudes. É aqui que a gente vai focar principalmente em V1 e V6, ok? Então, ao nascimento, a gente tem dominância direita. Então, isso vai ser o que no eletrocardiograma? R amplo de V1 a V3. Já que não é rotina para a gente fazer o V3R e o V4R. Então, V1 a V3, que são as derivações mais à direita do elétron de 12 derivações tradicional, vão ter R amplo. E S, o contrário, S profundo em V5 e V6. Por quê? Por causa do vetor, lembra? O vetor, então, é o eletrodo que olha, né, aponta, né, quando o estímulo, né, a disposição está vindo em direção ao eletrodo explorador, vai dar uma onda positiva. Como então o vetor vem para o lado direito, né, porque ele é mais forte, ele vai ter R amplo em V1 e V3, como ele está fugindo de V5 e V6, ele vai estar negativo. A relação RS, ela vai ser maior do que 1 nessas precordiais V1 e V2. O que significa isso? Que o R é maior do que o S em V1 e V2. E ela é negativa, ou seja, ela é menor do que 1, perdão, ela é menor do que 1. O R é menor do que o S nas precordiais esquerdas V5 e V6. Ah, existe uma transição, então, progressiva para a dominância esquerda. Vocês viram em termos de massa, né, com 30 dias já está equivalente, né? E com 6 meses já está praticamente a proporção de massa entre VA e VD de um adulto tem proporção, ok? Então, aos 6 meses de idade, geralmente, né, a gente ainda tem ondas R's, as ondas R's mais amplas, elas vão estar nas precordiais médias, V3 e V4. Então, existe um certo delay, um certo atraso entre ali a massa muscular já do coração já ter mudado e a eletricidade já ter acompanhado. Então, tem esse delay, né? Então, o elétron ainda está um pouco atrasado, né? Em relação já à massa muscular, no caso de transição, tá? Que nós estamos falando. Então, com 6 meses, a gente tem ondas, as R's mais amplas vão estar nas derivações médias. A relação RS, ela passa a ser maior do que 1, então o R maior do que S, ela fica, perdão, até os 3 anos isso pode ser normal, tá? Porque é uma coisa que fica na nossa cabeça, poxa, quando, né, isso vai ser até no final a gente define melhor, quando que a gente vai falar que tem sobrecarga ventricular direita uma criança, um recém-nascido, sendo que fisiologicamente ele tem isso. Então, nesse slide tem o padrão da normalidade, tá? Então, ao nascimento, dominância direita, ok? A relação, então, a R maior do que S em V1 e V2 e a R menor do que S em V5 e V6. Lá pelos 6 meses a gente vai ter ondas mais amplas, a R's maiores em V3 e V4. A R maior do que a S, a dominância do R sobre o S em V1, tá? Pode ir até os 3 anos, tá? Depois dos 3 anos, igual a gente já comentou, já é aquela transição de QRS nas precordiais dos adultos. É que essa daqui, que é já no eletro normal, é só uma repetição daquele eletro, que é a amplitude das ondas do complexo QS em adultos. Por isso que eu falei para vocês, né? O adulto não precisa olhar na tabela, é só ele decorar esses, no caso aqui, dois, três números, né? Então, a onda R de V5 e V6 ela deve ser menor do que 26. Se ela for maior do que isso vai sugerir a sobrecarga do ventrículo esquerdo. A gente vai, né, comentar isso nas aulas de sobrecarga. Então, R's em 25 e V6 menor do que 26, tá? A somatória do R de V1 ou de V6, né? Somando com o S de V1, essa somatória, esse resultado tem que ser menor do que 35.
vai ter o índice de Sokolov na apresentação de sobrecarga. A onda R em AVL, a AVL também está do lado esquerdo, é braço esquerdo. Ela também não pode ser muito grande, não pode. Então, ela normal é até 12 milímetros de amplitude. E nas outras derivações, a R em D1, D2, D3 também, no máximo 20 milímetros. Se a onda R de V1 for maior do que a S, tá? Em V1, a onda R deve ser menor do que 5. Tá? Então, o G comum é após os 3 anos de vida, em V1, R menor do que S. Caso essa R seja aí um pouco maior do que a S, ela tem que ser menor do que 5 milímetros para ser normal. Ondas Q é muito importante, né, para o capítulo de isquemia, e a gente vai ver que as crianças elas podem ter umas Qs um pouco mais amplas, principalmente nas derivações inferiores, tá? Então, a onda Q normal, ela é menor, de duração menor do que 30 milissegundos, tá? Menor do que um quadradinho. Não pode ter Q que dure um quadradinho. E amplitude baixa, tá? Menor do que 5 milímetros. Veja que em D3, ela pode ser um pouco maior, principalmente em crianças, chegar até 10 milímetros, mas ela é estreitinha, dura pouco. Existe uma proporção que a gente vai falar ali embaixo, que é a proporção da onda Q com o QRS. Então, o que seria uma onda Q patológica? Que, mesmo que for pequena, mas o padrão Qzinho é rão em V1, isso é patológico, não é normal. Tá? Toda onda Q em V2 e V3 também não é normal. Tá? Então, derivação precordais direitas, né? V1, V2, V3 não deve ter onda Q. Todo complexo QS é aquele complexo, então, só uma onda para baixo, né? V2 e V3, mesma coisa. Aqui, ó, complexos QS, ou a onda Q que tem uma duração a partir de 30 milissegundos, e ou uma amplitude maior do que 25% da amplitude da onda R, em pelo menos duas derivações anatomicamente contíguas. Então, vamos voltar lá para aquele exemplo do D2. Ah, tá lá. O D3 tem uma onda R de 9 milímetros, tá? Mas o D2 também, e a relação entre essa Q, perdão, essa Q de 9 milímetros, mas a R não é mais baixa. A relação entre essa Q e a R dá mais do que 25%. Então, tem 9 de Q e tem 10, 12 de R. Então, essa Q é significativa. E ou ter essa duração maior e for em D2 em D3, ou D3 e AVF, que são pelo menos então duas derivações que correspondem à parede inferior, isso é uma área inativa, possivelmente uma necrose, certo? Eixo elétrico, então, eixo cardíaco, eixo do QRS. Padrão normal para o adulto, né? Repetindo da outra apresentação, de menos 30, que é o coincidente AVL, passando pelo zero, que é o D1, tá? Pelo 2, pelo 60 graus, que é o D2, e chegando até o 90 graus, que é o AVF. Então, eixo elétrico normal, de menos 30 a mais 90 de um adulto. Olha que interessante como é rápida a transição desse eixo. Esse esquema é muito bacana. Isso é de um aplicativo, tá? É um aplicativo de celular, mas infelizmente ele parou de ser para ser divulgado. É, o eixo elétrico, tá? No recém-nascido. Termo, uma mensagem aqui. No prematuro, você pode ter qualquer padrão, tá? Esse domínio direito, ele vem das últimas semanas de gestação. Quando é um prematuro muito extremo, não é nítido esse predomínio esquerdo e depende da prematuridade, pode até ter igual ou um predomínio do lado esquerdo, tá? Então, esse predomínio direito é das últimas semanas de gestação, geralmente a partir da 37ª. Então, o recém-nascido nasce com eixo elétrico desviado para a direita, sendo que é normal de mais 60 até aqui, o mais 150, mais quase 170 aqui nessa referência, ok?
De uma semana a um mês, então veja que vai indo para a esquerda, tá? De 1 a 3 meses já, a maior parte deles já estão à esquerda, de mais 30, os limites, né, de mais 30 a mais 120. 3, 6 meses, ó, 3, 6 meses, lembra que a massa nos 6 meses já está, o eixo já vai praticamente, né, quase zero aqui, um pouquinho, né, de mais 10, mais 10, mais ou menos até mais 90, mais 100 aqui. Então, essa transição ocorre, então, do eixo do QRS no plano frontal, ocorre nos primeiros meses, primeiros 6 meses de vida. Segmento ST. Segmento ST, a avaliação é semelhante à do adulto, tá? O ponto J e 60 ou 80 milissegundos após, principalmente para avaliação de infradesnível desse segmento durante testes de esforço, tá? E o supra e o infra, lembrar, né, reforçar que o padrão, né, referência é o segmento PR, tá? É o padrão do zero para a gente saber se está quantos milímetros para cima e quantos milímetros para baixo. Onda T. A onda T é a mesma forma que os adultos, geralmente acompanha a polaridade do QRS. E ela é discretamente assimétrica, tá? Nesse esqueminha aqui, que é da média, ela está simétrica, ela não é simétrica assim. Ela tem uma fase ascendente mais lenta e uma descendente mais rápida, tá? Alguns parâmetros, então, de normalidade, ó. A onda T é positiva, isso é muito importante também para a gente ver sobrecarga de VD. Ela é positiva nos primeiros dias de vida em V3R e V1. Esses primeiros dias de vida mudam um pouco de literatura, tá? Mas, em geral, a gente fala que nos primeiros 3 dias de vida ela é positiva. Já vi literatura 5 dias até 7 dias considerar normal, tá? Mas a gente, né, toma referência de até 3 dias por ela positiva. A partir do terceiro dia, né, a partir de uma semana, ela já deve ser negativa. A onda T é invertida, né, negativa em relação ao complexo QRS em V3R, V1, V2 e V3, dos 3 dias até o início da adolescência, tá? Isso é um critério bem importante. Então, a onda T ela é negativa nessas precordiais que vem mais lá do direito, tá? E veja que pode ir até V3, a partir dos 3 dias, tá? Ou dos 5 ou dos 7, defendendo a sua referência, até 10, 15 anos. Essa é uma grande diferença de adultos, tá? Essa é o que, né, muitos laudam como repolarização, padrão infantil. Mas isso é o padrão normal, por quê? Porque o vetor da onda T nessa faixa etária, ele vai para trás, ele é posterior. Então, essas derivações que estão na frente vão ver ele negativo. Então, onda T é negativa do terceiro dia até os 10, 15 anos, nas derivações do lado direito. Onda T de baixa amplitude ou segmento ST retificado pode estar presentes em recém-nascidos sem cardiopatia. Isso a gente chama de alteração de repolarização. Então, nem toda alteração de repolarização em recém-nascidos é doença, tá? Aqui, ó, olha que interessante, isso também é dessa referência desse aplicativo, é a evolução de ondas T nas derivações precordiais direitas com a idade. Só tem aqui V1, V2 e V3, tá? Em todas as idades. Recém-nascido, ó, V1 é positiva em V1, em V2 e em V3, onda T positiva. Com 6 dias, já inverteu a onda T, ela é negativa em V1, V2 e V3, normal, tá? 3 aninhos, ó, ainda negativa em V1, negativa. Lembrar que quando ela é bifásica, difásica, tem uma parte positiva e negativa, a gente considera a segunda fase para saber a polaridade dela. Então, ela é negativa em V2, aqui também negativa em V3. 7 anos de idade, ó, negativa em V1, assimétrica, tá? Vejam que ela é assimétrica, todas elas. V2 negativa, V3 negativa. 8 anos de idade. Já podemos ter onda T positiva nas precordiais direitas a partir de 8 anos de idade. Mas ela, a partir de 8 anos de idade, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então, aqui nesse exemplo de 9 anos de uma criança normal, negativa em V1, negativa em V2, positiva em V3.
Esse de 10 anos tem ela positiva nas três. De 15 anos, ó, negativa em V1, positiva em V2 e V3, com 15 anos positiva nas três. Então, vamos lá. Negativa só em V1, positivo em V1 só nos primeiros 3 dias. A partir de 3 dias, ela tem que ser negativa em V1, pelo menos até os 8 anos. A partir daqui, ela pode ser positiva ou negativa. E lembrar que, então, que essas ondas negativas até V3, tá? Nas crianças, não é isquemia, tá? É o padrão. Lógico, história clínica é importante, né? Uma avaliação mais detalhada, mas isso sendo assimétrica, segmento ST normal, sem história clínica, isso é o padrão de epolarização infantil. O intervalo QTC, da mesma forma, deve ser corrigido pela frequência cardíaca, essa é a fórmula. Dos adultos, então, essa aqui a gente tem a diferença, então, de homens e mulheres, tá? O QTC, ele é um pouquinho maior nas mulheres, né? Ele tem que ser menor do que 460 milissegundos, nos homens menor do que 450. E nas crianças? Nos RNs, então, é menor do que 470, veja que ele é um pouquinho maior, né? No RN, de 1 a 6 meses, menor do que 450, maior de 6 meses já passa praticamente o de adulto. Tá? Lembra que a partir de 6 meses, os marcos então são 1 dia, 3 dias, 1 mês, 6 meses, 3 anos. Tá? Esses são marcos assim, lógico, né? O nosso corpo não é matemática, né? Mas onde geralmente ocorrem, né, as transições. A onda U, a mesma se confessa dos adultos, tá? Ocasionalmente vista, não existe diferença entre a onda U, do que a gente já comentou, ela é ocasionalmente vista, né, após a onda T. Então, é uma ondinha pequenininha, tá? Não se sabe a origem dela, tá? Ela é mais visível, né, V2 e V3. Ela é mais comum também aparecer em jovens e atletas, tá? Ela é também com frequências cardíacas mais baixas, né? Geralmente eles têm, né? A altura da onda U, então, ela é baixa, tá? 1/3 da onda T. Ela também tem uma certa irregularidade, né? Uma assimetria, mas é discreto. Inversão de onda U é raro, mas, né, quando presente, ele também é critério de isquemia, tá? E também ocorre em hipertensão, né? Que tem hipertrofia do miocárdio. Um resumo agora de tudo, ó. Veja, esse é eletrocardiograma, então nós aqui avaliando, né, em cima de um recém-nascido, com 1 semana de vida, plano frontal, então as derivações periféricas, e embaixo comparando com de adulto, tá? Um adulto jovem, tá? 18, 20 anos, também as mesmas derivações. Onde que está o eixo elétrico? Vamos olhar para a gente localizar quadrantes, tá? Que já nos dá uma noção de estar desviado ou não. A gente olha a somatória de D1 com a somatória do QRS em AVF. Somatória, o que que é? Positivo, aqui a gente tem 2 milímetros, negativo, a gente tem 7 milímetros. Então, a somatória dá positivo 5. Então, está positivo em D1. Em AVF, é praticamente 3 quadradinhos positivos. Então, positivo em AVF, positivo em D1, negativo, aqui dá menos 5, né? Então, menos 5 em D1, ele é negativo em D1 e é positivo em AVF, vai estar neste quadrante aqui, tá? A rigor, se a gente quiser pôr definitivamente em quantos ângulos está, existem umas aproximações, né? Onde ele é isoelétrico ajuda muito. Ele é isoelétrico aqui em D2, né? A gente vê a derivação que é perpendicular a D2, ele vai estar, então, mais 90 graus da derivação isoelétrica, da derivação que é ortogonal a D2. Mas, a gente olhando para D1, negativo, a gente já sabe que é AVF positivo, que ele está nesse quadrante aqui, que é do mais 90 ao mais 180. Isso já ajuda muito. Agora aqui, ó, somatória em D1 de um adulto. Ó. Aqui a gente tem 4, 5, 10 milímetros para cima de positivo, 3 negativo. Tem mais um negativo aqui, são 4 negativos com 10 positivo. Aqui tem 10 positivos, então é positivo em D1. Vai estar ou aqui, nesses quadrantes. A VF também é positivo, praticamente só positivo, praticamente tem 9 milímetros, 9 positivo aqui. Então está entre 0 e 90 graus, tá? Quadrante normal para um eixo de um adulto jovem, ok?
Onda P é a mesma coisa, tá? A gente olha, D1 está positivo, a VF está positiva, então está entre 0 e 90, e geralmente ela é mais ampla em D2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Positiva em D1, a onda P, positiva em AVF, aqui ela está menos positiva, tá vendo? Mas ela é bem positiva em D2, tá? Praticamente o eixo dela é em cima dos 60 graus também. E o mesmo, né, o traçado, então, continuação daqueles dois casos. Agora as derivações pré-cordiais, tá? Plano horizontal. E aqui a gente tem V4R na criança, tá? Essa é a letra do livro do Myung Park. Eu pus aqui o eletrodo, né? A somatória dos eletrodos dessa desproluição ventricular, né, da onda R, no caso, vai ser um vetor, então, apontando para V4R, V1, um pouquinho de V2. Por isso, ó, V4R praticamente só onda positiva, tá? V1 só onda positiva, veja a onda T negativa, então já tem mais de 3 dias. V2 também T positiva. Veja que essa R, ela diminui aqui, ó, a relação RS em V1 é maior do que 1, porque o R é maior do que S. A relação RS em V6 está quase igual a 1, eles são quase iguais. Então, essa é uma transição normal de uma criança, são as precordiais normais de uma criança na primeira semana de vida, onde tem um eixo voltado para as precordiais direitas, tá? R's amplos, relação RS maior do que 1 do lado direito, tá? S's maiores, né, nas precordiais esquerdas, com relação a RS até menor do que 1. E no adulto? No adulto, esse eixo está totalmente para a esquerda, tá? Está aqui apontando para V5 e V6. Então, V1 que está aqui, ó, vai ver a ponta, né, a cauda, a eletricidade está fugindo do eletrodo, né, de referência. Então, vai ver uma derivação negativa. Então, tem S profundo em V1. Tá? Em V2 também. Tá? A gente já viu que geralmente o S de V2 ele é até um pouco mais amplo do que o de V1, e esse S vai diminuindo, podendo muitas vezes nem ter S em V5 e V6. A onda R, o contrário, ela vai aumentando. Tá? A onda R de V5 geralmente ela é até maior, mais ampla do que a R de V6. Então, o resumo, olhando V1 e V6, V1 onda S profunda, mas não vai ultrapassar aquele limite da somatória da S de V1 com a R de V5 e V6, tá? Dos 35 milímetros, lembra? E as R's, né, relação RS, R maior do que S em V5 e V6. Veja que não existe Q nas derivações precordiais direitas e pode existir pequena Q em V5 e V6, tá? As crianças podem ter Q. Deixa eu voltar aqui na derivação. Esse exemplo aqui não tem, mas crianças até um pouquinho maiores podem ter umas Qs um pouquinho proeminentes, igual a gente comentou nessas derivações inferiores. Então, esses dois slides é o resumo da nossa transição de um eletro, né, na primeira semana de vida até, são os extremos, né, do adulto jovem. Aqui, último. Quando então suspeitar de sobrecarga ventricular direita em criança? Aqui são 4 red flags, né? Sinais de alerta, né? Onda T positiva em V1 após os 3 dias de vida e até os 7 anos. Tá? Não deve existir onda T positiva nessa faixa etária, em V1. Dominância de VD nas precordiais após os 6 meses. Lembrando, após os 6 meses, deve ter o predomínio elétrico nas precordiais de ventrículo direito, esquerdo. Quando a gente vai suspeitar de sobrecarga ventricular direita, se o desvio do eixo do QRS para a direita é além do esperado para a idade. Aqui a gente vai ter que lançar a mão da nossa tabelinha para aquela idade, até qual que é o limite superior, e a gente vê se está acima. Tá? E existem padrões em V1 que eles são anormais. Se a gente olhar só para V1, V1 é básico para sobrecarga de ventrículo direito, tá? Um a onda T, né? E outro, ó, se esse V1 for um Qzinho e um Rão, isso não é normal, já foi citado. O R puro também não é normal. E um R amplo, aí, mãozinha na tabelinha, acima do percentil 98, também vai ser muito criterioso para a gente ele poder ter uma sobrecarga ventricular direita. Isso daqui é exatamente o oposto do que foi falado nos slides anteriores, mas é um resumo, tá? Isso vai ser mais comentado, exemplificado nos temas de sobrecargas.
Então as referências, né, eu utilizei as mesmas aqui. Queria agradecer a presença, a participação de todos